nosso primeiro QTEC do ano, divertidíssimo, voltamos à nossa programação normal finalmente, ano começou, não é só depois do carnaval, então bora agitar aí essas mentes de vocês, e hoje, rolando mais uma edição do Analytics Sem Camisa, o Ravi já tirou a dele, o eu vou tirar daqui a pouco, mas queria também deixar um super agradecimento para ele de uma vez, por ele ter vindo aqui. Ele é tipo ex-BBB, né? Tipo, nunca vai deixar de ser ex-mochileiro. Por onde ele andar, todo mundo vai falar: te conheço de uma certa época. E aí ele veio aqui abrilhantar a nossa conversa junto com o Ravizito. Vou deixar para vocês apresentarem o tema de hoje, porque não tenho propriedade intelectual para falar sobre. E sejam todos muito bem-vindos. Moçada, vou abrir, compartilhar aqui a tela. Bom, você quer começar falando, Leleu, sobre os passados que a gente já apresentou? Vamos lá. Para quem não participou dos outros. Eu dou uma explicadinha. Então, esse é o nosso evento sobre Analytics. Essa vai ser a terceira parte. As outras duas partes, elas estão ali no YouTube, quem quiser ver. Na primeira, a gente falou um pouco mais de Machine Learning e Deep Learning, focando mais na parte de Deep Learning nas redes neurais. Na segunda parte, a gente falou um pouco sobre otimização não linear e linear, e aí mostrou como é que funciona esse universozinho de otimização, e começou a apresentar algumas técnicas de otimização que não são puramente... Pronta, que aí tu vai, nem que seja 40 minutos, meia hora que tu fizer já ajuda muito. Que aí perdi, que eu estava falando. E aí a gente usou algumas técnicas de otimização que não são derivadas de função, né? O Ravi falou um pouco ali do algoritmo genético e de um modelo que basicamente usa as mesmas estruturas da replicação do DNA e do RNA para escolher estratégias ótimas ou soluções ótimas para problemas que não têm solução simplificada. Se quiser passar aí, Ravi. Aí hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre as computações de otimização que não são necessariamente matemáticas. A gente vai falar um pouco de computação natural e vai falar sobre duas teorias bem legais, que é a teoria da decisão e a teoria dos jogos. Explicando o nome Só volta ali rapidinho. Explicando o nome do evento de novo, Analytics Sem Camisa, seguindo essa lógica aí dos livros Naked, que é basicamente eles destrincham todo um tema muito complexo. A gente não consegue destrinchar tudo em 1h30, por isso que é só sem camisa, é no meio termo ali. Legal. Bom, na verdade, essa apresentação, ela, em teoria, era para ser um evento só, né? E a gente conseguiu falar só de otimização e computação evolucionária no último, então a gente deixou e jogou para essa terceira edição, né? Bom, em sequência seria computação natural, e aqui eu já vou pegar aqui. É bom mencionar isso daqui, gente. A gente chamou de computação natural porque é um termo muito utilizado, mas na verdade, tudo isso daqui está dentro de computação natural, inclusive coisa que a gente já falou, né? Computação evolucionária, né? Algoritmos genéticos, programação genética, redes neurais, tudo que tem a ver ali com replicação de sistemas que acontecem na natureza, de comportamentos de indivíduos, comportamentos de população. Isso aqui, inclusive, é ementa da matéria de computação natural da UFMG. Perfeito? Mas, na verdade, o que a gente vai falar aqui hoje é uma subclasse de métodos na computação natural, que são a computação baseada em interações sociais, né, de seres ou sociais, colônias de formiga, enxame de partículas, enxame de insetos, de pássaros e tudo mais. Beleza? Vou voltar aqui para a apresentação. Beleza. Então, a teoria natural ela serve o quê? Para a gente começar a avaliar a inteligência dos agentes naturais de uma forma diferente da inteligência humana. Então, a gente estava acostumado a resolver problemas práticos pensando com a mente de um ser humano, né? Simplesmente assim, sem considerar outras formas, outras abordagens de enxergar o mesmo problema. E aí, a teoria natural vem para isso, para tentar ver na natureza outras formas de resolver problemas e incorporar no comportamento humano, né?
Então, usar mecanismos e estratégias de natureza para resolver problemas da humanidade. Então, a gente tem que maximizar custo, quer dizer, diminuir custo, maximizar lucro e tal. A gente tem que pensar em outras formas de atingir isso, fora os métodos clássicos que a gente já tinha. E isso, a gênese disso aí começou na década de 50, na verdade, onde a gente começa ali com a escola americana de métodos, e aí resolver vários problemas, como alguns que a gente já viu, né? Com métodos que a gente já viu, tudo isso está dentro de teoria natural, como eu disse. E aqui, gente, a gente pegou alguns vídeos para exemplificar, né? Porque quando a gente fala assim, beleza, comportamentos vistos na natureza, mas quais são esses? E como eles se diferem dos outros temas que a gente já conversou, por exemplo, redes neurais artificiais, computação evolucionária e tudo mais. Um muito comum a gente olhar, inclusive tem 2 vídeos sobre esse animal, é abelhas, né? Esse daqui, vou abrir aqui para vocês. Vocês escutam? Tá com áudio? Você tem que ativar na hora de compartilhar, o Ravi. Pois é, saber se eu fiz isso ou não. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Leleu, enquanto o Ravi coloca, você vai explicar por que você tá com camisa, cara? É que tá frio aqui onde eu tô. 22 graus. This hanging mass Agora sim, né? is entirely of bees. The swarm can hold itself together, even when... Só um comentário, gente, os vídeos são todos em inglês, tá? Eu vou explicando no decorrer deles, não vou mostrar todos do começo ao fim, e eu vou colocar aqui, alguns têm legenda automática e outros têm legenda de fato, né? Automática não é muito boa, mas já ajuda aí para vocês entenderem, tá bom? Shaken about by the wind. Now, a team of scientists have been finding out how. About once a year, colonies of honeybees leave their nests in swarms, searching for a new home. Until they find a new site, the bees rest in these temporary clusters. The clusters are often found in trees, but this one is forming in a lab at Harvard in Massachusetts. Little do the bees know, they're about to go for a ride. The researchers built this shaking apparatus to investigate how the bee swarm reacts to movement. When shaken from side to side, shearing forces act on the colony, with the bees at the top taking the brunt of it as they try to hold up everything beneath them. The forces threaten to destabilize the whole colony, so the bees do something clever. They spread out. The flatter shape changes the colony's center of mass, and so it wobbles less, reducing the pressure on the bees. It makes sense. Imagine you're standing up and you find the ground shaking beneath you. Instinctively, you'd crouch down. Same principle. Anyway. Fazer uma pausa aqui, né? Já está na metade do vídeo. Bom, é o seguinte, então, a gente tem uma colônia de abelhas e, assim, para se protegerem, qualquer que seja o agente externo, algumas espécies fazem isso daí, né? Elas se agrupam nesse amontoado de abelhas aí, geralmente em árvores mesmo, e aí eles estão tentando estudar como que elas se distribuem, se comportam com ações externas, por exemplo, uma árvore chacoalhar, elas estão numa região não muito estável e tudo mais. Então, eles fizeram isso em laboratório, né, e estão modelando e estudando qual é o comportamento dessas abelhas. Ele compara com você em pé, e aí começa a ter um terremoto, e assim, instintivamente, o que a gente faz é agachar, né? Então, é basicamente isso que as abelhas vão fazer. Tem esse amontoado aí, quando começa a chacoalhar, elas vão espalhar mais horizontalmente para diminuir a altura desse montinho e ficar mais estável, né? Só que aí tem uns insights muito importantes que vão ser mencionados daí. What's particularly interesting here is that the forces at play are acting on the swarm as a whole, but each bee can't see the shape of the swarm, so how does it know where to go or what to do? To find out, researchers tracked the bees on the outside of the swarm. As the colony shook, they moved upwards to where the stress is greatest. The researchers modelled this behaviour and found that if all the bees follow the rule, move towards the area of higher stress, the colony flattens out, increasing its stability and so decreasing the average stress on each bee. Great for the colony, but individual bees are actively putting themselves under more stress to do it. This kind of altruistic behaviour
is not very common in nature, except that is in eusocial insects like bees and ants, which rely on altruism for survival. What's more, even though each individual bee doesn't necessarily know what's going on, by simply moving towards an area of higher stress, the colony as a whole acts intelligently. Bom, então ele está falando o quê? Para resolver esse problema, essas abelhas se comportam de uma forma que para a gente é até difícil de conceber, né? Cada indivíduo ele tem que ir para a região de maior estresse, onde está maior, onde está chacoalhando mais ali nesse montinho, né? Então, assim, tem várias abelhas aqui no meio, por exemplo, ó, que não estão enxergando o que está acontecendo como um todo, não tem uma visão macro, como que está nas extremidades, lá embaixo e tal, mas elas mesmo assim, o comportamento delas é de ir para a região de maior estresse. E ao fazer isso, com o tempo, como vai ficar um montinho mais horizontal, mais achatado, diminui o estresse global do sistema, né? Então, assim, é uma forma muito inteligente de agir, porém ela não é muito intuitiva, né? E aí ele fala sobre o comportamento altruísta, né? Assim, como se ela estivesse fazendo aquilo pelo bem do todo. E pode ser que ela nem saiba que ela está fazendo isso, mas o resultado final é esse. E aí a gente tentar incorporar isso em métodos para solucionar problemas, né? Você tem vários indivíduos procurando uma solução, em vez de necessariamente ir para uma região em que ele vai conseguir um melhor resultado, ele espalhar mais para conseguir explorar mais o ambiente, né? Vou colocar para terminar aqui, mas é basicamente isso que o vídeo fala. This is called emergent intelligence, and some scientists think that it's through a process like this that individual neurons firing in our brain can collectively come together to make, well, us. Talk about a hive mind. Ele falou mais dois termos muito importantes, né, de comportamento emergente. Bom, para quem não sabe, eu fiz engenharia de sistemas, né, e o que a gente costuma estudar lá é em sistemas complexos por conta disso, contém muitos elementos contribuindo para a composição desse sistema, e muitas vezes a gente não consegue prever muito bem qual vai ser o comportamento de todos esses elementos interagindo entre si. E aí um comportamento emergente é justamente esse, quando você vai aumentando a complexidade do sistema, e aí passa a ter um comportamento de coletivo que antes você não conseguia prever, e esse é um deles, né? Ele fala também de hive minds, né, mentes de colmeia, que vai ser mencionado esse termo em outros vídeos aí, mas é justamente essa inteligência do coletivo, tá bom? Próximo. Esse daqui é um TEDx, muito legal, por sinal, que ele fala basicamente do mesmo assunto, mas ele já vai para umas aplicações, tá? Eu já vou pular para uma parte aqui, ele tem 16 minutos, né? Depois eu vou colocar os links para vocês, gente, para quem quiser ver, mas aqui eu vou... Esse aqui eu até vou mostrar um pedaço grande dele, mas... Vamos lá. How have other species handled evolutionary pressures where they needed to get smarter, much smarter, fast? It turns out the answer goes all the way back to the birds and the bees, and fish and ants. All of these creatures have evolved methods of amplifying their intelligence by thinking together in systems. It's why birds flock and fish school and bees swarm. They're smarter together than alone. No, I'm not talking about crowdsourcing like we humans do by taking votes and polls and surveys. I'm talking about forming systems, real-time systems, with feedback loops so deeply interconnected that a new intelligence forms, an emergent intelligence with its own personality and intellect. I'm talking about forming a hive mind. Biologists call this swarm intelligence, and it's a natural step in the evolution of most social species. I like to think about it this way. A brain is a system of neurons so deeply connected that an intelligence forms. A swarm is a system of brains so deeply connected that a superintelligence forms. Bom, então aí, né, ele mencionou já de cara o termo que eu levantei, que é o do hive mind, e ele faz essa analogia, né, como se inteligência é o resultado de uma rede neural, né, de um cérebro, uma rede neural completa.
E aí o que ele chama de inteligência de enxame, né, Swarm Intelligence, ou Hive Minds, é uma rede de cérebros. Então a gente vai um nível acima, e aí ele chama isso de uma superinteligência, né? A gente consegue um sistema muito mais robusto, uma inteligência muito mais elevada. Fazendo um gancho aí, Ravi, é como se fosse o notebook versus o cluster, né, de computadores que a gente usa para paralelizar. Então, em vez de você usar o poder de processamento só de um cérebro, você combina o poder de processamento de diversos cérebros e aí forma um sistema muito mais complexo, muito mais adaptativo. Uhum. Eu acho que você tirou o som, Ravi. Uai. Vocês estavam ouvindo mais alguma outra pessoa? Fala aí, por favor, gente. Vocês estão escutando? Não, eu tava ouvindo Não. normal, agora parou o som. Parou o som. Tenta dar Uai. play de novo. Não precisa parar de compartilhar, não. Só chegar o mouse lá em cima que aparece para compartilhar ou não o áudio nas opções. No Teams? Isso. Peraí que eu tenho que Fica minimizar isso naquela aqui. janelinha chata lá em cima. Eu acho que quando você deu play de novo, saiu um sonzinho. É, saiu o somzinho agora. Acho que Parece tá Ah, funcionando. é? Dá play de novo aí. Peraí que eu tenho que... Que coisa, hein? Voltou. Tava aqui, mais ou menos. So deeply Deu, connected deu. that a Saindo som. Aí. Ótimo. Voltou. simply put, a swarm is a brain of Ô, gente, que coisa. Não posso clicar em nada. brains, and it can be smarter than any individual member. Let me give you an example. Honeybees. This is about 10,000 bees, and they have a very important problem to solve. They need to find a new home to move into. That new home could be a hollow log or the hole in the side of a building, or if you're unlucky like I was, a crawl space in your garage. Now, this sounds simple, but this is a life or death decision that could impact the survival of the colony for generations. Bom, só adiantando, né? Para quem não conseguiu pegar aí, você está seguindo a agenda, né? Nesse caso também é com abelhas, mas agora é um problema bem diferente, né? As abelhas têm que procurar um outro local para fazer a colmeia delas. E aí tem diversos fatores que elas têm que considerar, né? Ela tem que ser grande o suficiente para resistir ao inverno, ou ela tem que estar perto de uma fonte de água limpa, ela tem que estar perto de flores, então tem vários parâmetros aí que elas têm que considerar. Só que o cérebro de uma abelha é 85 mil vezes menos complexo que o nosso, né? Isso em quantidade de neurônios mesmo, né? Tem 1 milhão de neurônios quando a gente tem 85 bilhões. Então, assim, como que elas fazem isso? Como que elas comunicam entre si para tomar essa decisão? E eu já adianto que elas tomam essa decisão de uma forma muito melhor do que a gente. A gente tem que implementar algoritmos para ajudar a gente, muito tempo de estudo, e as abelhas fazem isso naturalmente, né? O que é muito incrível. E Você ia falar alguma coisa, Léo? E outro ponto é que assim, elas estão fazendo isso enquanto elas estão fazendo o que a gente mostrou no outro vídeo. Então, elas estão numa estrutura física ali que é resistente a vento, a qualquer tipo de coisa, e tem abelhas, já é meio que um spoiler, mas tem abelhas procurando a casa enquanto eles ficam mantidos naquela estrutura ali, o que é muito massa. Eles estão fazendo duas coisas coletivas juntas, muito inteligentes. Uhum. To solve this problem, the bees send out hundreds of scout bees that search a 30 square mile area and find dozens of candidate sites. That's the easy part. The hard part is that they then need to pick the best possible solution from all the options that they've discovered. Now, here's the rub. A honeybee has a tiny brain. It's smaller than a grain of sand and has less than 1 million neurons. You have 85 billion neurons. So however smart you think you are, divide that by 85,000, and that's a honeybee. You probably wouldn't want a honeybee picking a new home for you. And yet honeybees are very discriminating house hunters. They need to find a new home that's big enough to store the honey they need for the winter, that's ventilated well enough to stay cool in the summer, that's insulated well enough to stay warm on cold nights, that's protected from the rain, but also near good sources of clean water. And of course, it needs to be well located near good sources of pollen. This is a complex, multivariable problem. And to maximize survival, the bees need to find the best possible solution across all of these competing constraints.
And remarkably, they do it. Biologists have shown that honeybees pick the best possible solution over 80% of the time. If you were a human CEO trying to find the perfect location for a new factory, you'd face a similarly complex problem, and it would be very difficult to find the optimal solution. And yet honeybees can do it. Let's think about that. A single bee has a brain so tiny, it can't even conceive of the problem. But when they think together as a system, they can solve it so accurately that a human brain would be hard-pressed to match them. So how do they do this? By forming a swarm intelligence, a brain of brains that combines the knowledge and wisdom and insight and intuition of the group and converges on a single unified decision. I know what you're thinking. Really? These are honeybees. How do they express opinions? How do they converge on solutions? Remarkably, they do it by vibrating their bodies. Biologists call this a waggle dance because to us it looks like the bees are dancing. But really, they're generating signals that represent their support for the various home sites under consideration. By combining these signals, the bees engage in a multi-directional tug of war, pushing and pulling on the decision until they converge on the one solution that they can best agree upon. And it's usually the optimal solution. Bom, então aí ele explica o seguinte, né? Depois que cada abelha vai lá procurar um local, um local possível para elas fazerem a colmeia, depois elas se reúnem novamente, e como que elas contam uma para a outra que achei essa solução que é muito boa, e como é que elas comparam se cada abelha só foi para um lugar diferente, né? E aí o comportamento verificado foi isso, elas fazem essa dancinha aí que eles chamam, né? Elas ficam vibrando, e aí se uma abelha ela acha que aquela solução é muito, muito boa, ela começa a vibrar mais do que as outras, né? Assim, elas têm um sistema ali inteligente, coletivo, e é como se ele faz uma comparação que fosse um cabo de guerra, né? Cada uma puxando para um lado, e a que puxa mais forte acaba que é a decisão do todo, do coletivo, certo? And unlike us humans, the bees don't entrench, they don't fall into gridlock, they don't settle for a bad solution that nobody's happy with. They find the solution that's best for the group as a whole. I point this out because the phrase hive mind often gets a bad rap, implying a group of mindless drones who can't think for themselves. That's certainly how science fiction portrays it. But honestly, it's just not true. A hive mind is nature's way of aggregating the diverse perspectives of a population and maximizing their collective wisdom. And let's be honest, we humans are pretty smart as individuals, but in groups, we're not always that wise. That's because groups don't do a great job of combining their diverse perspectives. We use votes and polls and surveys. The problem is polls are polarizing. They drive us to entrench, exposing and reinforcing our differences, but doing nothing to help us find common ground. A swarm is the opposite. It's flexible and dynamic, revealing where we agree most. Bom, e aí ele faz um paralelo de como que é o nosso comportamento social como seres humanos, né? Que a gente faz isso de uma forma muito ruim, se a gente for comparar. Na hora que a gente tem que tomar uma decisão importante num grupo muito grande, na sociedade como um todo, a gente faz o quê? A gente faz votação, enquete, pesquisa, e, na verdade, isso acaba gerando grupos, né, com decisões, com opiniões similares. E, muitas vezes, a decisão tomada, ela não é a ótima para o todo, não tem um trade-off ali feito o tempo inteiro de o que pode ser melhor na média da população. É sempre que a gente acaba indo ou para um lado ou para o outro e desagradando, sei lá, metade de uma sociedade, né? Ele faz essa comparação. Enquanto no enxame de abelhas, por exemplo, é sempre esse cabo de guerra aí e acaba chegando uma solução que fica no meio do caminho de outros parâmetros que foram analisados. Sei lá, uma abelha achou um lugar que era muito bom para o cenário de inverno, mas outra achou que era muito bom para o cenário de verão. Então, no meio do caminho ali pode ser uma boa solução. E daí ele fala, por exemplo, que dos estudos que fizeram, em 80% das vezes, um enxame de abelhas nesse comportamento encontra a solução ótima naquele ambiente, o que é muito bom, né? In other words, swarming doesn't just make a species smarter,
It makes the species wiser. Now, we shouldn't feel bad that honeybees are so far ahead of us. They've been doing this for 30 million years. We humans have only been around for 200,000. Give us a few million years and we'll catch up. Which brings me back to the problem I started with. We may not have a few million years. Our next big evolutionary pressure point may hit us within just a few decades. Which is why I asked myself a big question. Why can't we humans amplify our intelligence now? If birds and bees and fish can form a brain of brains, why can't people do it? That's what I wanted to know. So a few years ago, I founded a unique artificial intelligence company called Unanimous AI. We build hive minds. So let me show you what we've been up to. This is a natural swarm. And over the last few years, we've been modeling how swarms like this amplify the intelligence of groups. And we've been using those models to create the algorithms and interfaces to allow humans to form similar swarms online. This is a human swarm. It's about 100 people all working together to move that glass puck. Each of the little magnets you see is controlled by a person logged in from somewhere around the world. By moving their magnets, they're varying their opinions in real time, pushing and pulling on the system in much the same way that honeybees do by waggle dancing. So how can a swarm like this answer questions? Let me give you some examples. Last year, CBS Interactive challenged us to predict the Kentucky Derby. And not just the winner, the first 4 horses in order. In horse racing, that's called the superfecta, and last year it went off at 540 to 1 odds. Now, we didn't know anything about horse racing. We had never done anything like this before, but we were game, so we formed a swarm of 20 horse racing enthusiasts. Bom, aí ele está falando que ele fez uma empresa para utilizar esse tipo de conhecimento para resolver problemas práticos, né? E aí fazer enxames de pessoas online. E aí esse exemplo é o primeiro. Desafiaram a empresa dele a tentar adivinhar, a prever quais seriam os 4 primeiros cavalos numa corrida específica, que é uma coisa muito difícil, tem até um nome para isso, Superfecta, né? É muito difícil, e isso você aposta os 4 e acerta os 4, você ganha muito dinheiro. Multiplica de 1 para 540. Né? Então eles fizeram, apostaram acho que $20, vai falar mais para frente, e ganharam, sei lá, 20 mil, um negócio bem absurdo. Bom, e aí ele juntou 20 entusiastas, né, pessoas que gostam muito de corrida de cavalos, para fazer esse enxame de tomada de decisão, né? E aí o resultado ele vai falar aí. And we had them think together as a system to predict the winners of the race. So here's a swarm predicting the first place finisher, Nyquist. We did the same thing for second place, third place, fourth place, and then the reporter wrote a story and published the results. She even went to the Kentucky Derby, placed a bet on the superfecta, and tweeted out her ticket, which put some pressure on us. So how did we do? We nailed it. And anybody who had placed a $20 bet, thank you. So anybody who had placed a $20 bet on our predictions would have won $11,000. I placed a $20 bet and won $11,000. The reporter placed a bet. A bunch of her readers placed bets. One of her readers reported winning $50,000. Now, this is remarkable, but what's even more amazing is that of the 20 people in the swarm, not a single one of them got all 4 horses right on their own. In fact, by taking a vote, they only got 1 horse right out of 4. But by thinking together as a swarm, they were perfect. Então aí, né, o sucesso foi muito grande, e ele faz esse comentário que ele é muito importante, né? Cada um dos 20 entusiastas são pessoas que entendem do assunto, costumam fazer isso frequentemente. O máximo que eles acertaram dos 4 foi 1 só. Isso é o máximo que teve nesse grupo. Porém, eles em conjunto acertaram os 4, né? Então essa que é a questão da inteligência de colmeia ou de enxame, né? Aí você vai falar mais um exemplo que é bacaninha e é rápido, tá, gente? Tá acabando isso daqui já. That's the power of swarm intelligence. Let me give you another example. Last year, Newsweek challenged us to predict the Oscars. So we formed a swarm of 50 movie fans
Not experts, just regular fans, and we had them think together as a system to predict each of the categories. So here's the swarm predicting Best Actress, and you can see them pushing and pulling on the system, moderated by our AI algorithms and converging on Brie Larson. And we did the same thing for each of the different categories, and then Newsweek published our predictions, which put some pressure on us. So how do we do? Let's compare the individuals to the swarm. So those 50 movie fans, as individuals, were 40% accurate. That's not great, but predicting the Oscars is hard. By taking a vote, those 50 movie fans were 47% accurate, which is a little bit better. But by thinking together as a swarm, they jumped all the way up to 76% accurate. That's almost double the accuracy of the individual members. And what's even more amazing is we can compare to the average professional movie critic, which was 64%. In other words, by thinking together as Bom, então os últimos comentários sobre esse, né, é tentar prever quais seriam os vencedores dos Oscars, e são muitos, e uma complexidade muito grande, muita subjetividade envolvida, né, e ele comparou com indivíduos, com votação de indivíduos e também com profissionais que fazem isso da vida, né, de tentar adivinhar e dar seus pareceres sobre o Oscar. E mesmo assim ele ganhou de todos com uma margem considerável, né? Então, assim, esse é um caso prático muito legal que eu achei que valia a pena trazer. Aqui tem algumas coisinhas só para a gente ver como que seria uma simulação, né? A gente viu alguns videozinhos de enxame e tal, mas como é que ficaria uma simulação, o tanto que a gente consegue replicar esses comportamentos que não são nada triviais, não são nada simples, né? São bastante complexos, mas dá para ver que a gente consegue simular de uma forma bem satisfatória, né? Isso daqui é um grupo de pássaros que ele tenta simular, se agrupando no céu. Esse daqui é uma demonstração de um algoritmo tentando achar uma solução ótima, né? Simulando o comportamento de moscas, procurando um lugar que tem uma claridade maior no ambiente, né? Aí você vê que elas vão se agrupando e acertando onde que é a melhor solução, tá? Esse outro daqui é muito legal também, é um fungo, e daí eles colocam esse fungo num ponto de um labirinto, e esse fungo tem que achar onde está a veia, né, o alimento dele, dentro desse labirinto, sem ter conhecimento nenhum do ambiente, saber onde é que está, né? Lembrando que aí é um caso até mais extremo, que um fungo nem cérebro tem. Então, de onde que vem essa inteligência aí, que tem vários e vários estudos com esse tipo de fungo específico. Eu só vou mostrar para vocês rapidinho como é que é esse comportamento. E aí ele está tentando explorar o ambiente para achar a melhor solução, né? Onde que pode estar o alimento. E quando ele falha, depois de um tempo, ele acaba morrendo, né? Então ele tem que explorar da melhor forma possível, inclusive porque é um labirinto, né? E como é que ele faz isso? E aí tem vários estudos sobre como utilizar esse comportamento para resolver problemas de labirinto, né? Para drone, para robô e tal. Mas é basicamente isso, como que ele se distribui e se expande para achar. Beleza, um outro comportamento natural estudado. Aqui seria mais para vocês enxergarem tanto que a gente explora, né, assim, o mundo natural para tentar achar oportunidades da gente implementar isso computacionalmente. Esse aqui eu achei foi mais interessante, não tem uma utilidade muito prática hoje em dia nesse ramo, tá? Mas eu acho muito legal, que eles conseguiram identificar comportamento de estruturas celulares dentro do nosso organismo. Isso aqui eu acho muito legal. Isso daqui são representações que não são, abre aspas, lúdicas, não. Essas estruturas são, de fato, assim, tá? Tem esse bonequinho com essas perninhas aqui, isso aqui de fato acontece. Isso eu acho, assim, muito doido. Molecular machines, and they are doing this inside your body right now. To understand why, we have to zoom out. Esse aqui eu recomendo vocês verem depois também, mas vou mostrar ele não.
Mas é justamente aquela célula lá, ela tem aquelas perninhas para poder, elas são longas para poder passar por cima de uma outra que vem em uma direção oposta. É assim, isso tudo acontecendo no nosso organismo o tempo inteiro, né? A gente tem um ramo da tecnologia que é a nanotecnologia, que a gente já tem um tempo que a gente está estudando e fazendo soluções, né? Por exemplo, de liberação de medicamentos dentro do organismo. A gente faz isso de forma nanomolecular, né? Faz um compartimento composto de uma célula, e dentro dele fica o medicamento. Quando ele chega onde ele deve soltar esse medicamento, alguma forma, por algum gatilho, ele abre como se fosse uma caixinha mesmo, e isso sim, né, gente, a nível molecular, isso é muito legal. Every day. E aqui também não vou delongar muito sobre isso aqui não, mas é mais uma aula sobre otimização por enxame de partículas, né? E aqui, só para vocês entenderem onde pode chegar, aí tem uma modelagem matemática e tudo mais, onde pode chegar uma solução dessas. Aqui ele fala o seguinte, no caso do exemplo dele, a solução ótima está na palma dele. E aí, por enxame de partículas, eles têm que achar qual que é a melhor solução e convergirem para chegar lá. Okay, so we're going to see how the particle swarm optimization algorithm find a global optimum on my hand. Okay, so ready to run this code and run the particle swarm optimization? Here we go. We'll probably need to wait 10 to 20 seconds, but let's start now. Well, I see the search process or the exploration linearly or gradually decreases, and now the particles all scattered around my palm. And now if you wait a little bit more, they will converge towards the global optimum, which is right in the middle of my palm. You see that? A few more left. There we go. Just one more left. Come on. And there we go. Okay? Então, para quem tiver interesse de estudar mais a fundo como é que é a modelagem matemática disso, que não é tão simples e tal, tem conteúdos na internet aí com esse vídeo, tá bom? You see that? Beleza, e a gente vai para um tema que é mais do Leleu aí, teoria dos jogos. Leleu, pode começar. Show. Só queria fazer um gancho antes da parte da computação natural, que é muito sobre entender qual que é a lógica, que eu vou chamar de racional, que esses seres em conjunto seguem para ir chegando na decisão. Então, por mais que não exista uma decisão fácil e ótima, eles conseguem chegar num racional, numa forma de pensar que vai levar à decisão ótima. E a teoria dos jogos ela é meio que pautada nisso. Não pode passar aí, Rabi, eu vou dar uma breve introduzida na história da teoria dos jogos, e aí... Rapidinho, dá uma travadinha aqui, 2 segundos. Tranquilo. Que é o seguinte, em 1564, um cara chamado Giordano Carmo, então 64 anos que tinha sido descoberto o Brasil, o cara publicou um livro que chama o livro dos jogos de chance, jogos de azar, na verdade. E nesse livro, esse cara explicava um pouco como você calcular a chance de algo acontecer num jogo de azar. Então a gente tinha um jogo de dado que você jogava e tinha que somar 7, por exemplo, e aí ele começou a calcular quantas vezes isso acontecia com 7, quantas vezes isso... se você tirasse 4, você tinha tantos por cento de chance de ganhar. E aí ele não falava muito em probabilidade, mas sim de chance. Grandes, pequenas, altas. Esse cara escreveu esse livro em 1564. Pode passar, Rabi. Demorou 99 anos para esse livro ser publicado. Então ele foi publicado em 1663. E quando ele foi publicado, ele virou meio que um sucesso, porque foi meio que o nascimento do estudo probabilístico das coisas. Se vocês tiverem interesse em saber essa história toda, tem um livro muito bom, pode passar aí, Rabi, vai mostrar o livro, que é O Andar do Bêbado, que conta basicamente, ele começa contando a história do Girolamo Carmo e termina já no Bernoulli, nos caras mais recentes, assim. Então, é muito legal. De lá para cá, então, de 1663 até os anos do século XX,
não se existia o que a gente chama de teoria dos jogos. E aí, em 1928, um cara chamado von Neumann, o Ravi vai falar o nome dele certinho agora. Von Neumann. Von Neumann, ele escreveu um artigo explicando e criando realmente o que a gente chama de teoria dos jogos. E esse artigo ele foi usado para escrever esse livro aí, o The Complete Strategy, que foi escrito por um outro cara, mas 100% baseado no artigo que o von Neumann escreveu. E o von Neumann ele é conhecido como o pai da teoria dos jogos. Ele criou ali as definições e tudo mais. De 1928 para cá, a gente tem menos de 99 anos. E o que esse, vamos chamar de segundo livro, que trouxe essas inovações, fez, foram nada mais, nada menos que, não um, nem dois, nem três, mas 15 prêmios Nobel. Então, de 99 anos que demorou para ser publicado o primeiro livro, versus 99 anos, menos de 99 anos passados da publicação do segundo, esse tema ganhou 15 prêmios Nobel. Vou explicar o grande porquê. A teoria dos jogos, eu vou explicar um pouco mais a fundo nos próximos slides, mas ela é basicamente pautada em modular e explicar como funciona agentes agindo de forma racional em um ambiente de ações e recompensas. Então, isso é muito usado, era muito utilizado para se modelar contextos econômicos. Então, você conseguia fazer planos econômicos e mensurações econômicas usando um pouco de teoria dos jogos. Então, isso fez com que os caras descobrissem várias coisas importantes da economia, no ramo econômico, usando modelagem por teoria dos jogos. Recentemente, aí eu não vou saber falar o ano exatamente, mas para lá de 2010, um cara chamado Daniel Kahneman, ele descobriu que a economia ela não é um campo, ela não é uma área de estudo exata, porque os seres humanos eles não são racionais em todas as suas decisões. Daí surgiu a economia, que é o comportamental, a economia comportamental, que meio que transformou o estudo econômico em um estudo exato e humano. Então, esse cara também ganhou um prêmio Nobel, foi uma grande mudança no ramo da economia, porque você pensar que o ser humano, por mais inteligente que seja, não é racional, não age de forma racional sempre. Quem nunca, né? Então, aí o que é essa teoria dos jogos? Ela é pautada em 4 definições bem simples. Eu tenho os jogadores, eu tenho as informações, eu tenho as ações e eu tenho as recompensas. E dentro desse contexto, os jogadores eles agem para solucionar um problema ou atingir um objetivo. Trazendo para um contexto que a gente entende. Você poderia pensar ali no Dota. Eu tenho diferentes jogadores, diferentes heróis. Cada um deles tem acesso a informações dos outros. Então, eu sei quanto de vida cada herói tem, quanto de mana cada herói tem, qual que é o tipo de magia que cada herói tem. Eu tenho informações sobre todos os heróis e eu sei quais heróis estão no jogo. Eu tenho as ações, então eu posso, que seria a minha estratégia. Então, eu posso fazer, tipo assim, o herói que tem mais vida, ele vai fazer coisas para conseguir aumentar a vida dele e ele vai ter itens, elementos que façam ele perder menos vida. Logo, ele vai conseguir tomar muito dano. Então, a ação eu vou fazer com que esse herói seja desse jeito, a recompensa é tudo que aquilo que eu construí traz de benefício. Então, o herói vai poder sofrer mais dano. E aí tem várias outras estratégias, não preciso entrar em todas, quem joga sabe. Tem o QR, que é o cara que vai ganhar mais experiência para ficar mais... dar um dano maior. Tem um cara que tem a mana maior, que ele vai usar mais itens que consomem mana. Então, você tem várias ações, e essas ações te trazem recompensa. Na verdade, a teoria dos jogos não é isso. Ela é uma formulação matemática mesmo disso. Então, não tem nada a ver com o Dota. Apesar do Dota ser um jogo que entra no contexto de teoria dos jogos, o Dota não é necessariamente o que eu estou falando. Pode passar, Ravi. A teoria dos jogos é basicamente isso aí. Você vai modelar diferentes constraints ali, diferentes limites para valores. Você vai modelar diferentes agentes, diferentes recompensas e ações. Esses 4 itens, eles compõem um jogo. Então, sempre que vocês estiverem numa situação e vocês conseguirem identificar que existem jogadores, que existem informações compartilhadas, então eu sei que está acontecendo isso, fulano de tal sabe disso, que os jogadores podem tomar ações,
que eles podem ser recompensados ou não, esse contexto pode ser modulado em uma teoria do jogo. Vamos passar mais para frente, que agora eu vou entrar mais a fundo em que é isso. Então, eu vou propor para vocês aí um jogo. Esse jogo vai ser bem simples. Vocês vão me falar um número que vocês acham que vai ser 2/3 da média do que todo mundo falar. Por exemplo, se eu tenho 5 pessoas jogando, todo mundo fala 10, 2/3 da média seria 6. Então, quem falar 6 ganha. E aí vocês podem mandar no chat, podem fazer o que quiserem, mas o objetivo é que o número que você fale seja 2/3 da média do que todo mundo falou. A gente não vai computar isso agora não, tá, gente? Mas depois só para vocês terem como referência depois e entenderem. Mas, enfim, esse jogo, ele dá para a gente alguns tipos de pensamento. Eu vou explicar eles aqui nesse slide e depois eu entro a fundo neles. Primeiro, eu posso fazer o seguinte. Bom, vou chutar qualquer número. Não vou me importar, vou falar, não vai ser simples de acertar, não existe uma forma racional de fazer isso, vou chutar qualquer número. Essa seria uma estratégia. Posso pensar em outra estratégia, posso falar, bom, se todo mundo colocar 100, a média vai ser 100. E se eu quero 2/3 dela, 66. Então, eu vou colocar 66. Bom, posso ter esse pensamento. Posso ter um segundo pensamento. Posso pensar, todo mundo vai pensar o que eu pensei antes, que é colocar 100 e a média vai dar 100 e vai colocar 66. Então, para eu ganhar, eu vou colocar 2/3 de 66, porque a média, se todo mundo colocar 66, vai ser 66, e eu vou colocar 2/3 e aí eu vou ganhar. Aí fica 44. E isso vira um ciclo. Eu posso ir repetindo esse meu racional de todo mundo vai pensar isso, fazer isso e ir para frente, que vira um ciclo. Isso a gente chama de K níveis de racionalização. Então, eu tenho um racional, eu tenho uma estratégia que faz sentido e eu vou evoluir ela K vezes. Todo jogo, ele tem um ponto que é a melhor resposta possível. Não necessariamente ela é a melhor resposta, mas ela é a melhor resposta possível. Nesse caso, é por isso que eu queria que vocês tivessem mandado, que existe realmente uma resposta que é a melhor possível, que é o seguinte, se todo mundo falar 0, 0 vezes 2/3 é 0, então todo mundo vai acertar, independente do que os outros colocarem. E aí, existe um outro ponto que vale a pena discutir, que é o seguinte, nem sempre o seu pensamento corresponde ao seu comportamento. Então, às vezes, a gente sabe que uma coisa deveria ser assim, mas se comporta de um jeito diferente. Também quem nunca, né? Então, mesmo sabendo que a melhor resposta é 0, muitas pessoas podem não colocar 0. E aí, agora, eu já expliquei meio que o conceito de tudo, eu vou entrar realmente nos termos. Vamos lá, Rabi. Então, o primeiro, que é o que eu falei, K níveis de racionalização. Então, eu vou pegar um racional e vou explorar ele N vezes. Isso é muito interessante se você pensar assim, que as pessoas estão sempre tentando prever o que vai acontecer. Então, geralmente, as pessoas funcionam em K3, K4. As pessoas pensam 3 a 4 passos na frente. E essa ideia é legal porque você consegue meio que modular como é que vai funcionar alguma coisa baseado em quantos Ks aquela pessoa pensa. Então, eu estou indo comer, estou indo num restaurante. Eu sou dono de um restaurante e eu estou indo num restaurante. Eu posso começar a perceber as pessoas que estão ali dentro, o que elas estão pedindo, se elas sempre vão ali, etc. Entender qual que é o nível de racionalização delas e bolar uma estratégia que atinja a maioria. Então, esse é o K nível de racionalizações. É quantas vezes você pega um racional e aplica ele. No meu caso lá, eu comecei com 100. Primeiro eu comecei com 0, né? Falei, vou falar um número qualquer. Depois eu comecei no meu K1. Vou falar que todo mundo escolheu 100. Depois eu fui para o K2. Todo mundo vai pensar na estratégia de 100, então eu vou pensar na de 66. E assim por diante, até eu chegar no 0. Equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash é o 0 que eu falei. Existe um ponto que ninguém consegue se beneficiar mais, a não ser que faça isso. Então, não tem como, para todo mundo, não tem como a estratégia ser melhor. Se todo mundo colocar 0, isso vai ser o melhor para todo mundo, vai ser a maior recompensa. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ter escolhido 0, 2/3 de 0 é 0, todo mundo vai acertar. A profundidade de racionalização é esse pensamento que você tem de mudar de K1 para K2, e para K3 e para K4. Aí eu falar assim, bom, todo mundo vai pensar que é 100 e vai colocar 66, então eu vou colocar 44, que é 2/3 de 66. Eu pensei numa profundidade de 2.
Então, se você sabe que as pessoas pensam em geral na profundidade de 3, 4, se você pensar até o 5, muito provavelmente você vai ganhar. Só que fazendo isso, pode ser que as pessoas também percebam que você sempre overthink, você pensa mais do que necessário para alguma coisa, e aí comecem a agir dessa forma também. Pode passar, Ravi. E aí a gente entra em dois temas de conhecimento, que é o conhecimento mútuo e o conhecimento comum. A diferença entre os dois é muito sutil. No conhecimento mútuo, eu garanto que todo mundo tem acesso à mesma informação. Vamos dando um exemplo. O Bolsonaro é presidente do Brasil. Todo mundo sabe isso. Todo mundo tem acesso a essa informação. Ela é mútua. Agora, um exemplo de conhecimento comum. Pode pensar assim. O Bolsonaro é um imbecil. Muito provavelmente, algumas pessoas acham isso, mas não todas. Então, ela não é um conhecimento que todas as pessoas têm e sabem que as outras têm. Então, geralmente não, em todos os casos. O conhecimento mútuo, o conhecimento comum, ele é mútuo. Todo mundo tem acesso a esse conhecimento. Mas o conhecimento comum é quando você sabe que a outra pessoa sabe isso também. Se ficar um pouco complexo, vocês me falem que eu posso repetir. K-níveis de comportamento versus K-níveis de pensamento é basicamente isso. Você pensa que a pessoa vai fazer aquilo várias vezes ou não. Então, essa pessoa tende a pensar 3 passos à frente. Essa pessoa tende a pensar 4 passos à frente. Mas ela age a 2 passos à frente. Então, eu sei que a melhor resposta é 0, mas eu vou colocar 44 como resposta. Porque não necessariamente é o que eu acho que seja a melhor resposta. Eu me comporto de uma forma não do meu nível de pensamento. E eu falei do equilíbrio de Nash, que é o ponto que ninguém pode mais se beneficiar daquilo. Existe um outro termo que chama solução socialmente ótima, que não necessariamente é o equilíbrio de Nash, mas ela é o ponto em que mais beneficia a todos. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas na solução socialmente ótima, a pessoa ainda pode se beneficiar mais se ela fizer alguma coisa, mas socialmente aquilo é o mais justo para todos. Eu coloquei um exemplo muito legal de K-nível de pensamento versus K-nível de comportamento. Essa é a garrafinha de água do goleiro da seleção da Inglaterra, que chama Pickford. E ele tinha, num jogo que ele ia jogar, ele tinha uma foto dos 3 principais batedores de pênalti do outro time. Se tivesse um super zoom aí, vocês iam conseguir ver. Esse time é o West Ham. E ele tinha lá, esse cara bate mais aqui no cantinho, que está mostrando a primeira imagem, esse cara bate mais nesse canto também, e o terceiro bate mais no canto esquerdo. Então, ele sabe o que comumente o cara faz. E ele vai pensar em K-níveis de pensamento. Esse cara vai fazer igual ele fez a primeira vez, senão ele vai fazer igual ele fez a segunda, senão pode ser que ele bata diferente, porque ele acha que eu sei onde que ele vai bater. Pode passar, Ravi. Outro exemplo é essa chartzinha de futebol americano. Como vocês podem imaginar, né, os esportes são os exemplos mais simples de se dar de teoria do jogo, mas existem vários outros exemplos bancários, econômicos, vários outros de compra, só que eles são mais complexos. Esse exemplo também é simples, é os arremessos de um quarterback de futebol americano. Esse é o Russell Wilson, do Seattle Seahawks. E o que acontece? No futebol americano, você tem que marcar os recebedores. Então, se os recebedores já sabem onde você costuma jogar a bola, eles vão ficar ali te marcando. Então, eles vão ver com qual frequência você muda a sua jogada. Então, qual que é o seu K nível de profundidade para mudar uma jogada. E o que você faz mais em cada tipo de situação. Quando você está numa situação mais próxima do lugar de pontuação, quando você está mais longe, quando você tem menos tempo. Então, eles vão avaliando como é que é o seu comportamento e vão fazendo uma racionalização de o que você vai fazer em conta disso. Pode passar. Viu? E o outro exemplo é de funcionamento de ruas. Então, você tem ali uma rua, você consegue ver quais são as possibilidades que existem de entrar naquela rua, mas você também consegue ver o que são mais feitos. Então, as pessoas, na grande parte, vão para a esquerda, ou então tem alguns casos que elas vão para a direita, e assim, tendo em vista a racionalização que as pessoas que estão passando ali, o comportamento delas mesmas, eu posso endereçar qual rua vai poder virar, qual não vai poder virar, qual vai ter um sinal, uma placa de pare, porque eu sei a forma como as pessoas estão utilizando aquela rua. Então, eu sei qual que é a racionalização que está tendo ali. Só um comentário, né, Leleu, que esse equilíbrio de Nash contra o John Nash, que você mencionou,
E a história dele, daquele filme de Uma Mente Brilhante, né? Muita gente deve conhecer. É um filme bem legal e realmente a história, o John Nash, ele tinha esquizofrenia. E aí esse filme conta a história dele, a história real. Chama Uma Mente Brilhante, é com Russell Crowe. Muito, muito legal o filme. Esses caras todos que eu falei, o Van Neumann, o Nash, esses caras todos, eles participaram daquele projeto Manhattan, que foi de construir a bomba atômica. Então, eles assim, são muito famosos no mundo mesmo. E o John Nash tem um filme que é um filme muito legal. Vou dar um spoiler, ele ganha um prêmio Nobel no final. Mas é a vida do cara também, né? Tem um spoiler. Tinha que dar um espaço de tempo aí para falar que ia dar o spoiler, né? Mas tudo bem. Não, mas é a vida do cara. É igual o spoiler de filme que é de livro. Não é spoiler, pô. Tá escrito lá no livro. Para mim é spoiler. E aí, essa Tem é mais de 15 uma... anos, não é spoiler, não. Exatamente. A história do cara. É lógico que ele também, consequentemente, vai morrer no filme, tá, gente? Porque as pessoas morrem. Essa é um exemplo muito legal de solução social ótima e equilíbrio de Nash. Pensar aí que tem uma praia e eu e o Ravi, a gente decide ter barraquinhas na praia. Como eu sou conhecido por ter atitudes que vão um pouco contra a propriedade privada, o Ravi começa colocando uma barraquinha no meio da praia. Então, o Ravi tem acesso à população que está para cá e para cá. Eu vou chamar isso de 50% da direita, 50% da esquerda. Então, o Ravi tem um público-alvo da praia inteira. Aí, eu chego lá. O Ravi, como ele é muito cortês, ele arreda a barraquinha dele para o lado e eu coloco a minha barraquinha em uma posição em que eu tenho acesso a 25% da direita, 25% do meio. E o Ravi tem 25% da esquerda, 25% do meio. Nós dois temos 50%. As pessoas que estão na praia vão ter que andar 25% só para nos atingirem. Essa é uma solução socialmente ótima. Nós dois estamos com o mesmo tanto. As pessoas que consomem os nossos produtos vão ter que andar menos para conseguir. Ela é socialmente ótima. Mas como eu sempre quero melhorar a minha performance, o que eu faço? Bom, se eu arredar para o lado, eu vou conseguir pegar mais gente. Que eu vou pegar os 25% que o Ravi tem e vou continuar com os meus de cá. Os caras que estão na minha esquerda vão ter que andar mais para me comprar, mas não tem problema, ainda vou ser a primeira barraquinha. Então eu vou arredar para lá. O Ravi, como ele não é bobo, ele pensa a mesma coisa. Ele fala, bom, se o cara vai vir para cá, eu vou para lá também. Então aí a gente vai se encontrar no centro. Essa solução é o equilíbrio de Nash. Não existe mais nada que eu ou que o Ravi possamos fazer para que a gente tenha mais clientes. Isso ficou muito famoso porque eles criaram um modelo espacial para onde se colocariam hotéis e esse modelo deu exatamente esse resultado. E ficou uma coisa muito comum. Todo hotel era numa região de hotéis. Então, todo mundo colocava os hotéis muito próximos. Isso é um modelo matemático. Tem uma discussão gigante que você pode ter sobre se é bom ou ruim as duas coisas estarem do lado. Né? Se você for pensar na competição entre empresas, que vai realmente, quem for mais efetivo vai prosperar, esse cenário é muito bom. O cenário socialmente ótimo, ele é socialmente ótimo. Ele é realmente o melhor para o cliente e para a empresa, o que não é a realidade geral. Tem vários artigos e cases sobre esse modelo de hotelaria. É bem legal de ler sobre, porque eles explicam com mais detalhes do que eu expliquei aqui, mas o contexto geral é exatamente isso. Você vai se mover para aquele ponto que seja melhor para você. Nesse caso aqui, eu estou com 50% da direita, o Ravi com 50% da esquerda, e tá ótimo para nós dois. Não tem como a gente melhorar isso, a não ser que eu destrua a barraquinha dele, o que é muito provável. É assim que eu acho. Aí eu vou só dar um exemplozinho de aplicação de uma parada que eu vi acontecendo. Então, o que é a teoria dos jogos? Você vai pegar um modelo muito complexo, um modelo que tem agente, que tem ação, que tem recompensa, que tem informação, que você tem que fazer um racional para entender como é que os agentes pegam essas informações e tomam ações baseadas nisso.
como é que eles analisam a recompensa, o que eles sabem de informação dos outros. Ele usa a racionalidade para modular isso tudo e simula um cenário futuro para que você saiba o que esperar e saiba como sua estratégia vai andar ao longo do tempo. Qual que é o exemplo disso? Pode passar, Ravi. Gabriel Medina nas Olimpíadas. Gabriel Medina estava na semifinal do surf e ele fez uma parada que é muito difícil de ser feita. Ele tirou 2 8. Isso é assim, quando ele fez, todo mundo falou, putz, não tem como ele perder. Ele tirou 2 8, é muito difícil você fazer 2 8 no surf. Faltava 7 minutos, ele estava com 16, o cara estava com 7. O que ele decidiu fazer? Ele se afastou do cara. Ele deixou o cara sozinho e foi ficar pegando onda em outro lugar. O que aconteceu? Pode passar, Ravi. O japonês tirou um 9. E aí, depois tirou um 8. Ele ficou com 17. Ele ganhou do Medina, fazendo a coisa mais impressionante de todas. O japonês foi brilhante? Foi. Fez umas manobras bem legal. Mas na hora que eu estava assistindo, o comentarista falou 2 coisas. Pode passar, Ravi. O Gabriel Medina não marcou o cara. Ele ficou longe. Ele esqueceu que o jogo existem interações entre os agentes e que as ações têm recompensa. Se ele tivesse ficado próximo ao cara, tem uma regra na disputa de surf que é o seguinte: existem prioridades para se pegar a onda. Então, se o japonês fosse pegar a onda e o Medina decidisse que não queria que ele pegasse, era só ele entrar na onda se ele tivesse a prioridade. Segundo, com a prioridade se reveza. Então, com a prioridade, o cara não pode ficar pegando toda a onda, não. Ele tem que escolher exatamente qual onda que ele quer pegar, porque depois a prioridade passa para o cara, e se o cara estiver marcando ele, ele não vai poder pegar uma onda boa. O Medina deu para ele 2 oportunidades, que ele não tinha antes. E quando ele percebeu que já tinha, ele ficou pegando onda atrás de onda. Então, ele pôde pegar todas as ondas e qualquer onda que ele quisesse. Não teve nenhuma onda que ele escolheu pegar e não pegou, porque o Medina não estava nem perto dele. Então, a teoria dos jogos, ela funciona dessa forma. Não é muito bem um algoritmo que você vai escrever, rodar e passar, não. Ela é mais uma forma de racionalização para você entender contextos complexos e simular o que pode acontecer e traçar a sua estratégia. Quais vão ser minha cadeia de ações, quais recompensas eu vou esperar, como é que eu vou esperar que o outro agente reage, o que eu tenho de informação para ver o que está acontecendo com ele e tomar melhores decisões. Então, ela não é muito bem um algoritmo que eu vou escrever, tanto que em 1928 até 2021, vamos pôr assim, foram 15 prêmios Nobel, porque ela é feita para mapear, não para exatamente simular. Ela simula também, mas ela é feita mais para entender sistemas complexos. E é basicamente isso. O Medina perdeu, o Ítalo Ferreira foi para a final e foi campeão olímpico, marcando o cara. E o Ítalo Ferreira também, em todos, inclusive, o negócio dele, ele marcou o cara. Inclusive, quase todo surfista faz isso. Não sei porque o Medina não fez. Pode passar. Bom, gente, a gente tem mais 20 minutos, né? E tinha mais esse outro tema, que eu até mencionei algumas vezes, é um dos meus 2 temas preferidos. Um foi da apresentação passada, que é computação evolucionária, que eu falei bastante, né? E o outro é esse, por eu gostar muito, ele compõe boa parte dessa apresentação aqui. Então é o tema que eu vou só apresentar os conceitos iniciais, tá? E, infelizmente, eu vou destrinchar o tema numa outra edição, tá bom? Inclusive, esse tema compõe 2/3 dessa apresentação, então realmente não vai dar tempo mesmo, não, tá bom? A teoria da decisão é basicamente como você usa isso tudo que a gente está discutindo para realmente tomar uma decisão. Como é que você torna quantitativo coisas que não são quantitativas. Então, assim, ela é muito grande. A gente quis colocar ela no final justamente para poder explicar os outros temas, para não ficar tendo que parar para repetir vários outros conceitos. Mas ela realmente é uma das partes mais legais da parte matemática, da parte de ciência, de tomada de decisão. Assim. Sim, são 2 teorias muito relacionadas, né? Decisão, teoria dos jogos. Bom, vamos começar aí pelo básico, né? O que significa teoria de decisão? A teoria de decisão é um ramo da computação que é para auxiliar pessoas a tomarem decisões, né?
Então, é o que a gente chama de tomada de decisão assistida. A gente ter algoritmos computacionais para ajudar a gente a escolher melhores soluções, que geralmente envolve muita subjetividade, tá? E aí são esses outros 2 pontos aí, né? A gente precisa quantificar características qualitativas e subjetivas, a fim de reduzir a subjetividade na hora de avaliar os fatores, tá bom? E aí tem uma questão importante que a gente tem que identificar incomparabilidades e inconsistências, que é muito comum nesse tipo de cenários que a gente lida com a teoria de decisão, e a gente precisa minimizar o impacto delas na tomada de decisão. É só um ponto, Ravi. Eu acabei de fazer esse quantificar características qualitativas subjetivas a fim de reduzir a subjetividade na hora de avaliar fatores. Eu acabei de fazer isso, explicando por que o Medina perdeu. Então, eu criei um racional na minha cabeça, não necessariamente está certo, mas ele se confirma, vamos dizer assim, eu consigo comprovar que aquilo que eu penso existe, de uma coisa que é qualitativa e subjetiva. O cara conseguiu fazer uma manobra em cima de uma prancha, em cima de uma onda, em cima de uma bola gigante que chama Terra. Então, assim, é totalmente... Não tem uma forma de qualificar e metrificar exatamente isso, a não ser os juízes que dão a nota, né? Mas é depois que o cara já fez. Mas não tem uma forma de se comparar os dois. E eu criei uma forma de comparar que vale, que não estou falando que ela é certa, não, nem errada, mas ela se prova. É basicamente isso que a teoria da decisão vai fazer. Tá. E aí, teoria da decisão é mais um ramo que surgiu na década de 50, né, gente? Vários temas que a gente trouxe na Derek Sem Camisa foram nessa época, que é incrível. É uma época, assim, tudo muito no papel ainda, mas muita coisa foi desenvolvida ali na teoria, tá bom? Foi desenvolvida, inclusive, começou-se na escola americana, então começou nos Estados Unidos, depois teve uma escola francesa, uma década depois. Isso aqui é um tema que é mais acadêmico mesmo, mas assim, que ele vai muito mais a fundo que isso aqui. Eu vou só mencionar mais ou menos o que é cada coisa, tá? Diferença de relações de dominância, relações de ordem. E assim, tem um termo comum que a gente vê no mercado, que é de Pareto, né? Geralmente a gente vê uma visualização de Pareto e tal. Esse nome ele é conhecido pela gente, mas a gente está falando aí de soluções Pareto ótimas, né? Relação de dominância é o seguinte: se a gente tem um grupo de soluções que, se a gente for olhar uma função objetiva apenas, elas todas são igualmente boas, a gente está falando de um grupo de dominância de soluções Pareto ótimas, né? Não tem nenhuma solução dentre aquelas ali que, dado uma função subjetiva, ela é melhor ou pior, tá? Elas dominam todas as abaixo delas. E aí, relações de ordem, depois que a gente tem esse grupo, a gente conseguir reduzir isso daí para a gente ter um universo menor de soluções, a gente chegar numa relações de ordem parcial, um ranking mesmo de quais são as melhores soluções, ou a completa, que a gente chega na solução ótima, de fato, dado todo o contexto, todas as funções, objetivos, tudo que aquilo que a gente está querendo maximizar e minimizar num problema. Por algum motivo, o título está vindo depois, né? Mas tudo bem. E aí a gente tem 3 motivações aí, tá? Eu acho que eu vou morrer aqui nesse tema, até onde eu vou conseguir chegar, que são, a gente tem que, quando a gente vai comparar 3 ou mais soluções, a gente pode gerar ciclo, né? Que a gente chama de preferência não estrita. Não tem nenhuma solução que é melhor de fato do que todas as outras. Eu vou explicar cada um desses cenários mais para frente, tá? Mais para frente hoje ainda. Mas é um principal que a gente tem que levar em consideração. Outro caso é que comparações par a par, ou seja, pegar uma solução e comparar com uma outra apenas, pode gerar intransitividade. Vou deixar isso no ar, vou explicar o que é depois. E a outra questão é a incomparabilidade entre ações e características. A gente tem 2 coisas que a gente está tentando comparar e a gente verifica que não tem como comparar, né? Então isso é um problemão na hora de tomar uma decisão. Qual que é melhor? Se eu não consigo comparar, como é que eu vou tomar uma decisão, né? Então vamos uma a uma, e para isso eu vou definir aqui uma notação, não se assustem, é coisa besta mesmo, tá? Preferência estrita, que notação por P, significa o quê? Representada x, p, y, significa que x tem preferência em relação a y, né? Ou seja, x é melhor naquilo que eu estou avaliando do que y. Indiferença de por i, não é uma barra vertical não, tá, gente? Não é um pipe, é um i mesmo. X e y quer dizer que x é indiferente a y. Então, tanto faz se eu escolher x ou y, são igualmente boas.
E incomparabilidade, denotado por J aí, eu não consigo avaliar se X é melhor ou indiferente a Y. Eu não consigo ter essa noção, tá bom? E aí, exemplificando cada um dos casos, né? O de preferência intransitiva, que é o problema, que é aquele que gera o ciclo que eu mencionei. Então, se a gente tem candidatos para uma vaga de emprego e a gente tem duas características que nós estamos considerando, inteligência e experiência. Inteligência, digamos que a gente reduza isso a currículo, né? Formação acadêmica, por exemplo. Se a gente tem um candidato 3, que ele tem mais currículo que o 2, que, por sua vez, tem mais do que o 1, quanto à inteligência, a gente tem uma ordem muito óbvia e clara que o 3 é melhor do que o 2, que é melhor do que o 1. Porém, a experiência deles é inversa, né? O que tem o melhor currículo tem menos experiência e o que tem o pior currículo tem mais experiência, tem mais tempo de casa, por exemplo. Tá? E aí, como é que você faz? Como é que você toma uma decisão com relação a isso? Complicado, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo, indiferença intransitiva. Então, se a gente tem vários tomadores de decisão, estou vendo as carinhas que eu estou vendo aqui, sou eu, Leleu, Júlia e o Dri, o Adriano. Digamos que nós 4 vamos tomar uma decisão, só que tem uma subjetividade muito grande. E a gente quer definir a quantidade de açúcar numa xícara de café, tá? E aí, digamos que para mim, ter 10 gramas de açúcar é indiferente a ter 20. Para mim, 10 já é doce o suficiente. E se eu colocar 20, continua doce do jeito que eu não gosto, tá? Então, 10 ou 20 ou 30, para mim, tanto faz. Agora, pode ser que para o DRI não seja. 10 seja indiferente a 20, mas 30 a 40 não é. Então, a gente tem uma questão de a indiferença da intransitiva, ou seja, aqui embaixo pela anotação, né, A intransitivo a B e B intransitivo a C gera A intransitivo a C? Positivo não, desculpa, indiferente, tá, gente? A indiferente a B e B indiferente a C gera A indiferente a C? Não necessariamente. Para alguma pessoa pode ser o caso, para outras não, né? Então, aí como é que você toma decisão com base nisso? Tem muita subjetividade envolvida, né? Isso você pode escalar isso para, 10 gramas é a mesma coisa que 100? 10 gramas é a mesma coisa que 5 quilos? Claro que não, né? E o exemplo de incomparabilidade, quando a gente tem casos que a gente realmente não consegue comparar. Tá, então aqui, de novo, esse exemplo ele é muito recorrente, porque ele é muito palpável. A gente tem que escolher, tem 2 candidatos para escolher para contratar, né, para uma vaga. E aí uma fonte confiável, sei lá, um amigo do DRI, que ele confia muito, vai lá e fala para ele, olha, esse candidato A, ele não é muito bom, não. Na verdade, ele é bem ruim. E esse candidato B aqui, não, ele não tem referência nenhuma, ele não tem nenhum amigo que conhece o trabalho desse cara, porém o currículo dele é muito bom. E aí tem um outro cenário que é uma fonte confiável 2, né, um outro amigo do DRI, falou que o A é muito bom, então o contrário do que o primeiro amigo falou, e ele confia nos dois igualmente, e o B tem referências ruins, né? Então o currículo dele é bom, mas as referências são ruins. E aí, o que você faz? São duas coisas opostas em momentos diferentes, de pessoas diferentes, referências diferentes. Então como é que se decide isso aí? Eles são incomparáveis. Com um parâmetro ele é uma coisa, com o outro ele é outra, e troca no outro candidato. E como você vai avaliar isso? Então, eu vou acabar aqui, gente, só mostrando quais métodos compõem os principais, né? A escola americana, que surge na década de 50, e nos outros slides que eu vou trazer, vamos até aqui para frente já, que eu vou trazer na próxima edição, eu vou descrever o AHP, o Analytic Hierarchy Process, né? Que ele é um método muito simples de explicar, assim, demora um pouquinho, mas ele é simples, ele é fácil de explicar, ele é muito útil, ele resolve problemas muito bem, de forma eficiente, e, portanto, ele costuma ser uma boa porta de entrada para o assunto, mas tem vários outros, como vocês podem ver aqui, vertentes de outros métodos. Tá? Esse método, inclusive, ele todos esses aqui, na verdade, a escola americana, ela parte do princípio de síntese de critério, em que a gente tenta reduzir os critérios a um número específico e de forma sintética, e tem um outro que é síntese de sistemas de relações de preferência, que é a escola francesa, que eu vou falar mais para o final. Beleza, gente? Infelizmente, eu acho que vai acabar por aqui. Tem falta ainda... Nós estamos na metade da apresentação, tá? Só para vocês terem uma noção. E aí a gente fala sobre na próxima edição, a gente termina esse assunto, que ele é muito legal, eu gosto muito dele. Depois tem mais alguns que a gente já tinha traçado para falar sobre, e a gente continua com eles no programa. Fala, Leleu.
meu comentário é bem... Tem nada a ver, não. Mas imagina a raiva desse cara que criou esse Simple Multiple Attribute Rating Technique, chamou de Smart. Aí o colega dele lá fez a mesma coisa, chamou de Smart. E o terceiro ainda falou, não, vou fazer o Smarter. Não, e é muito engraçado porque tem uma brincadeira mesmo com os nomes. Nos franceses também tem e tal. Mas é isso aí. Eles, de alguma forma, tentar encaixar o conceito numa sigla que seja engraçada. Exatamente. Vou lutar para conseguir chamar de Smart. É exatamente isso. Humor de acadêmico, né? É isso aí. E queria também dar aí o parabéns ao Carlos Santos, que ganhou a brincadeira, o jogo, que falou 20. 2/3 da média foi exatamente 20. Olha aí. Quem que fez isso foi Data Crespo, que computou? Fui eu mesmo. Legal. Mas é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre próximos temas, sobre o que a gente falou hoje, ou até, porque como se comunica muito com os outros temas que a gente já falou sobre? Vale agora ou cálice para sempre, pessoal. Também tem o prêmio do Caio aí, que foi 2 semanas de férias que ele pediu para... Tá valendo 2 semanas de férias. Faz esse jogo de novo aí, rapidão. Não. Ih, já ganhei? Tem perguntas, galerinha? Saborzinho para a próxima edição, né? Exatamente. Minha única pergunta é se o Leleu vai ficar sem camisa na próxima edição também. Bom, é uma pergunta difícil essa. Não é, não. Eu posso tentar ficar sem camisa, gente. Sem problemas. O Ravi tá acostumado a ficar sem camisa. Eu não tô tanto, não, mas eu posso ficar assim, a gente não vai ter problema nenhum. Inclusive, tem que dizer que eu abaixei o ventilador ali para não fazer muito barulho, já que é um evento, né? Coisa importante. E eu tô com calor, tá, gente? Só queria mencionar isso aqui. Peço aumentar. Ô, primo, muito pelo contrário, né? Você tem o costume de usar roupas em excesso. Pô, galera, às vezes me chama... Vai gostar de usar um moletom esse aí, viu? Exatamente. Gosto de ter meus braços tampados. Mas vou ficar sem camisa por vocês. Que isso, hein? Promessa? Promessa é dívida. Então é isso, gente. Bom, no dia de hoje, a gente fez uma coisa que eu, na verdade, em apresentação, eu tendo a não gostar muito, mas foram 2 temas que acaba não tendo muito como fugir, que é ficar mostrando vídeo, né? Coisa mais passiva, dando exemplos, sem ir muito a fundo, a gente nem conseguiu chegar em nada muito a fundo dos métodos, mas para esses casos eu acho que funciona. Depois eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam. Mas é isso, ninguém mais tem dúvida. No próximo encontro, no 4º evento, a gente termina de falar sobre teoria de decisão e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em temas até que a gente já pincelou. A gente vai falar sobre clustering, classificação, né, Ledeu? A gente tem um outro programa para a 5ª ou 4ª edição ali. É como se fosse o Analytics de cueca, assim, vamos falar, porque a gente vai entrar mais a fundo nos temas, vai ter mais hands-on. Então, assim, é como se essa primeira parte aqui a gente estivesse passando bem por alto mesmo, em temas que até não tem muito o que falar em termos de prática mesmo, são mais conceitos, mas a ideia é que isso vai evoluindo para ser um negócio mais aplicado, mais a fundo mesmo, mais valioso para o dia a dia de trabalho. E aí, mas você não tá ficando nem sem camisa, vai ficar de cueca? Você não sabe nem se eu tô de calça, Ravi. Não dá para ver. Pelo menos a gente já tem a promessa que o Leleu vai voltar, né? Exatamente. Isso. Não, na verdade, ele tá querendo falar que semana que vem ele vai colocar a cueca, entendeu? Essa semana nem tá tendo. Bom, mas eu queria falar aí que foi muito top a apresentação, curti pra caramba. Eu acho que vocês, para mim, assim, vocês passaram uma visão muito clara, deu para entender. É claro que vocês não aprofundaram, mas para mim ficou de boa demais. Foi muito top a apresentação de vocês aí. Parabéns demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa. E, Ravi, sobre os vídeos, eu curti, mano. Acho que para mostrar, para falar um pouco sobre aquele tema ali, os vídeos foram essenciais, assim.
Uhum. Aquele TED aí, depois você passa o link pra gente, que eu vou querer Vou ver. passar todos os vídeos, todos os links que eu mostrei. Eu acho legal, assim, para esses temas especificamente, eu acho que é muito bom até para todos os públicos, né? Mas principalmente para leigo, porque vai na matemática, ele começa a ficar um pouquinho complicado, então acho que nem convém muito, né? Assim, a intenção desse evento não é dar uma aula, um workshop, dar um curso, né? Deixar vocês mais a par de tipos de tecnologia que tem nesse ramo e como eles ajudam a gente a resolver problemas, né? É claro que aqueles que a gente vê mais valor, que acho que a gente tem como botar na prática no trabalho da gente, no nosso ramo, a gente vai e já fez isso, e um pouquinho mais a fundo, né? A gente não vai dar um curso, mas mostrar mais ou menos como é que funciona a matemática e quanto que a gente usa e quanto que a gente não pode usar. Mas valeu, Ivo. Boa, a intenção não era dar aula, mas vocês deram, né? Ô, Aulas. louco. Parabéns, cabuloso. Temas Obrigadão. super interessantes e, né, sendo explicados aí por dois feríssimos no assunto. Parabéns. Muito obrigado, querido. Ué. Muito bom mesmo, galera. Bom demais. Valeu. Bom, gente, a gente fica por aqui então. E se vocês quiserem ver as outras edições passadas, é só ir lá no nosso canal do YouTube. E se você, tipo, ficou meio disperso, não estava conseguindo acompanhar, pode ficar tranquilo que essa daqui também vai para lá. E aí, assim que a gente liberar o link lá, a gente manda para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Ravi e Leleu, por terem topado apresentar mais um QTech com a gente. Agora fica a promessa de um próximo. Não vale achar que vai ficar de lado, porque não vai acontecer. E muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui, tá bom? Isso Beijo aí, para obrigado vocês. pelo quórum aí, gente. Obrigado pela presença.